Olá, meu nome é Lilian Cidreira, eu sou CEO e fundadora da Future Mais Consultoria e eu tenho uma pergunta para te fazer. Quantas vezes passou pela sua cabeça que você tem muita coisa para fazer, você não tem tempo para nada e que, já que você já tem tanta coisa para fazer, inovação não é a sua prioridade? Eu imagino que já tenha passado algumas vezes isso na sua cabeça por um único motivo. A gente se sente tão sobrecarregado, tem tanta coisa para fazer que como é que eu vou enfiar uma inovação no meio desse processo, no meio desse dia a dia? E é natural, mas eu tô aqui nesse vídeo para falar para você algumas dicas de como é que você consegue organizar o seu tempo para começar a inovar. E isso porque eu tenho uma notícia para te dar. O profissional que hoje inova, ele é um profissional diferenciado. Ele tem mais oportunidades no mercado, ele tem mais destaque, ele está sendo reconhecido e chamado para outras empresas, porque as empresas já colocam lá como uma competência desejável, competências de inovação, e daqui a pouco vai acontecer uma coisa que é completamente diferente disso. Ele não vai ser mais um destaque, ele vai ser fundamental. Então, quem souber inovação continua, quem não souber inovação está fora. E eu não quero que você fique fora, então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre falta de tempo. E eu quero que você pense o seguinte: hoje, quando você pensa no seu dia a dia, quando você pensa no seu tempo, na sua rotina, o quanto você diria hoje que você tem de rotinas previsíveis e rotinas imprevisíveis? Se você pudesse dividir isso em percentual, numa escala de 100%, quantos por cento da sua semana ou do seu dia são dedicados a coisas que já estavam planejadas e quantos por cento da sua rotina são de coisas que simplesmente caíram no colo? E eu posso talvez imaginar aqui, com base em algumas perguntas que a gente faz e do nosso convívio com tantas empresas, que provavelmente você deve ter colocado mais de 50% como rotinas imprevisíveis e a minoria em rotinas previsíveis. E aí, diante disso, provavelmente você está pensando o seguinte: muito legal, Lilian, parabéns, mas eu não vou conseguir inovar uma vez que eu tenho uma rotina de coisas que acontecem que são muito mais imprevisíveis do que previsíveis. Então, eu vou te dar uma dica rápida para que você comece a organizar melhor o seu tempo. Talvez uma das coisas que esteja acontecendo com você é colocar o seu tempo todo ocupado com coisas previsíveis. E tudo bem, eu vou te explicar porque eu também passei por isso. Quando eu olho o meu passado, eu tinha uma tendência natural em ocupar toda a minha agenda com coisas previsíveis. Eu colocava na minha agenda tudo que eu já sabia que eu tinha que fazer e eu ocupava a minha agenda inteira. Então, eu ocupava do meu horário de entrada ao meu horário de saída da empresa com todas as coisas que eu já sabia que eu tinha que fazer. O que aconteceu ao longo do dia? Vinham coisas que eram completamente novas, aleatórias, e aí do nada caíam novas demandas e toda aquela lista, toda aquela programação que eu tinha feito, ela caía por terra, porque as demandas emergenciais elas começavam a ocupar o espaço das demandas planejadas. O que eu aprendi ao longo desse tempo, ao longo desses anos? E eu tô te falando isso porque lá atrás da minha carreira eu cheguei a ter burnout por conta desse processo. Tá muito sério. Eu não tô falando isso só porque eu fui organizada a minha vida inteira. Eu tô te contando isso porque lá atrás eu também sofri como você, só que eu sofri consequências que eu não quero que aconteçam com você. E aí, diante desse cenário, o que eu aprendi a fazer? Eu passei a dividir a minha agenda 50-50. Então, 50% do meu dia é planejado, os outros 50% do meu dia são de agenda livre. E por que eu deixo essa agenda livre? Porque se eu sei que demandas inesperadas vão acontecer, colocar minha agenda inteira com demandas previsíveis provavelmente é uma das grandes burradas que eu cometi ao longo dos últimos anos. E eu, para evitar isso, lá atrás, quando eu aprendi as duras penas de que esse não era o melhor formato, eu passei então a organizar a minha agenda nesse formato, 50-50, 50% do meu dia com situações previsíveis, 50% do meu dia livre para situações inesperadas. E aí o que acontece? Se nesse dia eu não tiver nada inesperado, eu adianto as coisas que são previsíveis para o dia seguinte, para esse dia que eu estou mais tranquila.
Por outro lado, num dia que eu acabo tendo mais demandas imprevisíveis, eu não fico tão estressada e, além disso, eu consigo entregar um bom resultado porque eu consigo cumprir com a agenda. E diante dessa mudança de estrutura da minha agenda, foi que eu consegui começar a organizar o meu tempo para inovar. Então, dentro dessa rotina previsível, fica ali tempo para me dedicar à inovação, tempo para pensar em novos projetos, pensar em melhorias em projetos que já existem ou simplesmente estudar mais sobre a temática. E nesse cenário, eu entendo que pensar em inovação, pensar melhorias em novos projetos, pensar em projetos novos ou usar esse meu tempo para sentar, me dedicar em estudar mais sobre o conteúdo de inovação faz parte da minha rotina profissional. Então, minha rotina profissional ela é estabelecida por situações imprevisíveis, por situações previsíveis de rotina do meu dia a dia, mas também por situações pensando em estratégia, planejamento e melhorias e inovações de longo prazo. Por que eu estou falando isso para você? Porque nesse cenário que a gente vive, quem tem essa mentalidade, quem tem essa organização, tende a gerar resultados melhores, porque a gente está passando por uma transformação. Quem sabe passar por essa transformação e quem faz a transformação acontecer nas empresas, consequentemente, gera resultados melhores para as empresas do que as pessoas que ficam só fazendo ali a rotina. E eu sei que você está pensando que você tem muita coisa para fazer e que você deveria ocupar grande parte do seu tempo com essa rotina. Eu sei disso, porque eu também pensava assim. Mas eu te convido aqui a se desafiar e por algumas semanas testar o que eu estou falando para você. E você vai perceber que você vai começar a ter tempo. No início pode ser mais caótico, mas depois você vai começar a ter mais tempo e em tendo mais tempo você vai conseguir dedicar seu tempo a coisas que são importantes. E não só importantes para a empresa, mas importantes para a sua carreira. Saber sobre inovação é importante para você enquanto profissional. É importante enquanto profissional estar atualizado, manter a sua empregabilidade, a sua gestão da sua carreira. E a gente acaba muitas vezes negligenciando a nossa carreira por conta do volume de trabalho que a gente tem para fazer. Então eu te convido a testar essa metodologia e contar pra gente como foi. Por último, então, eu quero que você compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com os seus profissionais, com os seus colaboradores, porque eu tenho certeza que, assim como você, outros profissionais precisam ouvir sobre esse conteúdo. Então, eu espero muito, eu conto muito com a sua ajuda em compartilhar todo esse conteúdo para que mais pessoas como você possam começar a usufruir melhor do tempo delas. E não deixe esse vídeo sem antes deixar o seu like e a sua inscrição no nosso canal para que você, além de aprender a aplicar sobre esse conteúdo, também escute os nossos conteúdos mais aprofundados sobre inovação e se torne um profissional cada vez mais diferenciado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!